Eu vos saúdo, amados e amadas, com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, e mais uma exposição bíblica, dessa vez, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. É o texto básico da nossa lição de domingo próximo. Então vamos mergulhar na palavra de Deus, porque o capítulo 16 vai nos trazer muitas instruções, aplicações para os nossos dias atuais. Desde já eu te agradeço, você que nos acompanha ao longo dos anos, se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, dá o seu joinha e compartilhe. Vamos glorificar o nome do Senhor, nosso Deus, através desse texto. É o texto básico da nossa lição de domingo próximo. E é o texto básico da nossa lição. Pastor, por que o senhor faz a exposição do texto básico e não traz a revista? Não, eu não. O que eu falo é de responsabilidade minha. Se eu trouxer a revista, eu vou estar comprometendo também o nosso querido pastor Manuel Moreira da Silva. Então, eu prefiro ficar só com a minha responsabilidade de fazer o texto básico dentro da minha responsabilidade, com o entendimento que Deus me deu. Amém? Então por isso que nós focamos só no texto. Terminamos o capítulo 15, dizendo que Samuel nunca mais viu a face de Saul até o dia da sua morte. Isso é terrível. Como é que está a sua situação com o seu líder? Tá boa? Tá ruim? Ele pode ir na sua casa, você pode ir na dele. Vocês podem se abraçar. Ou você está bicudo com o seu líder? A Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Se você está mal com o seu líder, está mal com Deus. Falo com toda a propriedade. E Samuel, querendo ou não, era o líder de Saul, embora ele era rei, mas Samuel era o líder espiritual, guia espiritual. Faz isso, faz aquilo, enfim, é o líder espiritual. Então, faz uma análise aí, como que você está com o seu líder. Vamos começar o capítulo 16, versículo 1. Até quando vai se entristecer por Saul, sabendo que eu já o rejeitei? Pega o azeite, vai a Belém, a casa de Jessé, já escolhi um dos seus filhos como rei. Agora, nós temos que apresentar Jessé, já que o profeta Samuel está com a incumbência, a ordem de Deus, para ir à casa de Jessé. Então vamos ver quem é Jessé. Primeira Crônica 2, de 13 a 16. Jessé gerou a Eliabe, o seu filho mais velho. O segundo foi Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozaim e o sétimo Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os três filhos... terminou aqui. A família de Jessé. Terminamos aqui a família de Jessé. Então, o sétimo foi Davi. Aqui nessa listragem aqui. Está em 1 Crônica 2, de 13 a 16. Então, a casa que Deus escolhe são de descendentes de uma Moabita. Ruth, a Moabita, que habitou entre os judeus. Já fizemos uma exposição dessa linda história de Ruth. E então Deus vai escolher a casa de descendentes de uma Moabita, justamente naquela região ali onde Boaz morava. Talvez eles herdaram aquelas propriedades, enfim. Versículo 2 e 3. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Então Deus dá a ordem, agora Samuel está questionando Deus: como poderei ir? Saul, sabendo disso, me matará. O Senhor disse: leva um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Irá ungir para mim aquele que eu indicar. Então Deus dá a estratégia a Samuel, ao profeta, para poder ir à casa de Jessé. Pensou ele indo com um azeite, enfim. Aí Deus dá a estratégia. Bom, você vai fazer um sacrifício, chega lá, você convida a família. E Samuel vai fazer justamente isso. Interessante nós guardarmos isso aqui. O que Deus vai dizer: aquele que eu indicar, aquele que eu mostrar. Porque Samuel, ele já tem em mente um perfil de um rei, ou não? Ele tem em mente. Nós vamos ver que ele tem em mente o perfil de um rei. Versículo 4. Mais na frente vamos ver isso aí. Samuel fez
o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo e perguntaram: você vem em paz? Enfim, vamos ver mais para frente aí, que Boaz também chegou na cidade e ali se concentravam os líderes. Os líderes ficavam ali, aquela região ali da porta, da entrada da cidade, e ali rolavam os negócios. Vamos dizer, hoje se fosse uma cidade, prefeitura, onde fica o prefeito, os vereadores, onde tem cartório, onde tem tudo que é para você negociar. Então ali, certamente, acontecia os negócios, os grandes negócios, e os líderes, assim como nós encontramos prefeitos, vereadores hoje nas cidades, os líderes das tribos, eles estavam na cidade. Vamos ver em Ruth 4. Boaz chega pela manhã à porta da cidade onde se encontravam os líderes do povo, como encontrava os líderes do povo. Como eu disse, como hoje a gente encontra os prefeitos. Então Samuel chega na cidade, os líderes ficam apavorados do que está acontecendo. Eles sabem que Saul já está pisando na bola há tempo, desobedecendo o Senhor e ranzizo, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de seu eu, dominador do poder. Enfim, os líderes já estão de orelha em pé com Saul. Então Samuel chega lá, ele se assusta. É como chegar aí um comandante, pensou um comandante do exército, chegar aí num acampamento militar, chega aí um general, opa, vai assustar todo mundo. E eles logo perguntam: é de paz a sua vinda? Tem algum problema, alguma coisa? Não, vem em paz, vocês ficam tranquilos. Versículo 5, é de paz a tua vinda? Eles perguntaram. Nós vamos ver isso aí no versículo 5. E Samuel, claro, para muitos dos judeus, ali ele estava acima de Saul. Era reconhecido como um líder que continua líder. Você sabe, né? O líder que continua líder. Não está no poder, mas continua líder. E era o caso de Samuel para muita gente ali. Então Samuel manda: aí, povo, vamos se consagrar aí para o sacrifício. Vai ter um sacrifício aqui. Ele manda o povo se consagrar, a família de Jessé, fazer a consagração para o sacrifício. E qual seria essa consagração? Como procederia? Vamos ver Moisés dando essas instruções ao povo. O que seria? Tomar banho com águas limpas, lavar suas roupas, botar roupas limpas, purificar as mentes, preparar as mentes para receber algo de Deus, a palavra de Deus, enfim. Era esse tipo de consagração, preparar para meditação, reflexão. É onde chegou ali o homem de Deus, o profeta, que ia fazer um sacrifício a Deus. Então eles teriam que se purificar, se consagrar para o tal ato. Versículo 6 ao 10, trata-se da escolha. Como eu disse que Samuel tinha um perfil de rei na sua mente, agora vai chegar lá o grandão, bonitão, tal do Eliabe. Aí olha só o perfil de rei que Samuel tinha em mente. 1 Samuel 9:2. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Então Samuel está diante de 7 rapazes, uma rapaziada. E vai passar por ele um por um, mas ele já está vendo os 7. O pai vai apresentando e ele bate o olho no grandão, no perfil que ele tinha em mente de um rei. E Deus falou: não é esse. A aparência não me interessa, o que interessa é o coração. O que ele pensa? Aonde que está essa mente? A meditação do dia, aonde que ele está meditando? O que ele pensa? Futuro. Deus está vendo tudo. Deus conhece todos os nossos pensamentos, aqueles ruins que nós alimentamos, aqueles que nós repreendemos, clamamos pelo sangue de Jesus. Ele conhece. O mal está em nós. Ele conhece aquela pessoa que escolhe todos os dias o mal, o que se esforça para vencer o mal com o bem. E Deus vê o coração, ele não vê quando o homem vê. Então, repreendido pelo Senhor, Samuel faz passar os 7 filhos, e o Senhor disse: não é esse. Não é esses. E ele pergunta para Jessé: acabou os mancebos? Não vou me reter muito nisso aqui, que essa história, essa passagem bíblica é muito conhecida, então nós vamos avançando para as aplicações para nossas vidas. Versículo 10 e 11. Acabou seus filhos? Jessé disse: ainda tem um mais novo, ele é pastor de ovelha.
Pastor de ovelha. E existem muitas histórias para explicar esse fato de Davi ser pastor de ovelhas. Existe a história que ele é filho de uma prostituta, tem muitas histórias. Mas a Bíblia só diz que ele é pastor de ovelha. E que Deus estava com ele. Vamos ver isso no versículo 18. Pastor de ovelhas, que Deus estava com ele e que sabia falar muito bem. Vamos ver isso aí lá na frente no versículo 18. Versículo 11 e 12. Na hora que Davi entra, o Senhor fala no coração de Samuel: é esse, pode ungir, derrama o azeite. E não teve dúvida, o garoto era cheio da graça de Deus. É esse, pode ungir. É esse garoto aí que eu escolhi. Samuel vai ungir Davi na presença de todos os seus irmãos e dos seus pais. Isso é muito importante. Você lembra como Saul foi ungido? Assim, tipo no meio do nada. Saul estava com o seu moço e o profeta disse: se adianta. E certamente mandou aquele bitelão se ajoelhar e ungiu ele assim, no meio do nada. Mas no caso de Davi já tem testemunhas. Samuel unge ele na frente da sua família. E vai acontecer uma coisa aqui muito especial. Na hora da unção, o azeite desce, o azeite de oliva, muito precioso, que era específico para essa unção. Nós falamos sobre esse azeite na exposição do capítulo 9 de 1 Samuel. E aí vamos ter aqui: e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Samuel volta para Ramá. Volta lá de onde a sua mãe saía e ia até Siló. Samuel volta lá para sua terrinha. E segue. Agora Davi, já ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. E o versículo 14: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, se apoderou de Davi e se retirou de Saul. Isso aqui é muito interessante. Vamos trazer algumas aplicações para os nossos dias, para a nossa vida. Não, 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. Isso é para mim, é para você. Não apague o Espírito. Não extingueis o Espírito em outra tradução. Mas é não apagar mesmo. E amados, não apagar, não abafar, não sufocar, não suprimir o Espírito. Aí dai-nos a ideia de fogo. E é isso que o Espírito Santo é: fogo. O Espírito Santo de Deus é fogo. É a labareda. Quem habitará com as labaredas eternas? É o fogo que arde em nossos corações. É o fogo que purifica o nosso ser. É aquela chama que está acesa dentro de nós para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E 1 Tessalonicenses 5,19: não apaguem o Espírito. Não abafe, como Saul fez com seus pecados, com suas rebeldias, com suas transgressões, com a sua vaidade, com a sua presunção, com a sua prepotência, com o seu orgulho. O Espírito do Senhor se retirou dele. Abafou. Apagou. É fácil saber quando o Espírito Santo está se afastando do crente, de mim, de você. Como saber? É fácil. Aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Olha só quando o Espírito Santo está se afastando, ou afastado, ou abafado, sabe? Aquela chama que está abafada, sufocada. Essa é a ideia. Não apaguem o Espírito, não sufoque, não abafe. Com pecado, com transgressões, com a vaidade, com orgulho. O fruto do Espírito, quando ele está abafado, ele não produz fruto.
É o que vai acontecer com Saul. O fruto do Espírito vai cessar. Olha só. O fruto do Espírito é amor. É amor. Amor é ação. Aí o Senhor coloca amor pelos irmãos, pela igreja, pelo... Quando o crente está abafando o Espírito, está sem o Espírito, ele começa a cobrar amor. Essa igreja não tem amor, esses irmãos não têm amor. E a Bíblia diz, amai-vos. Não é para me cobrar, exigir amor de ninguém, é para me amar. Essa é a ordem de Deus para mim e para você. Mas, quando o Espírito está abafado, e ele que produz amor, ele está abafado e você começa a cobrar, exigir o amor. Como Saul com certeza começou a muita exigência do povo. Assim como Salomão, quando estava se desviando o Espírito, saindo dele, ele aumentou os impostos, começou a oprimir o povo. E é o que acontece. Gozo. O Espírito Santo produz gozo. Paz. Ei! Saul perdeu a paz, ficou atribulado, oprimido. Crente perturbado. Crente que precisa beber vinho, para ver se tem um pouco de paz, beber cachaça, fumar maconha. Você está sem o Espírito Santo. Você abafou, apagou, expulsou. Quando chega a esse ponto, já não está mais com o Espírito Santo. Ele produz paz. Tem crente que precisa de uma maconha, de uma cachaça, cocaína, prostituição. E perturbado, oprimido, perturbando os outros. Crente que está cheio dos que tem o Espírito, que a chama está viva, está acesa, ele tem paz. Ele transmite paz. Aí eles querem justificar, muitos querem justificar o crente beber vinho. Tem uma passagem lá em Provérbios, se não me falha a memória, a mãe do rei Lemuel, Provérbios 31. Dá um pouquinho de vinho para os amargurados de espírito. Crente amargurado de espírito? Crente fica amargurado de espírito? É porque está sem o Espírito Santo, abafou, suprimiu, está sem. Porque o Espírito Santo, ele produz paz no vale. Tem um que diz, paz no vale. O Espírito Santo, ele produz paz, ainda que você esteja em meia guerra. Não vamos muito longe, nossos irmãos que foram martirizados, eles foram martirizados e morriam cantando, em paz. Diz que Martim Lutero, seus soldados, Martim Lutero não, Nero, o imperador romano Nero, ele matava os cristãos, os seus soldados chutavam o cadáver e quando olhava no rosto, assim, empurrava com o pé para ver o rosto, e o semblante era de paz. O crente morre com um semblante bonito, de paz, quando está cheio do Espírito. Tem crente que morre oprimido, sem Deus, vazio. Então até no martírio, nossos irmãos morriam cantando. Olha só aqui, eu queria ver a coragem, a bravura e a fé de nossos irmãos, que enfrentaram a fúria de Roma, os leões nas arenas, foram incendiados vivos e morriam cantando em paz. Porque o Espírito Santo, em qualquer circunstância, ele produz paz. O hino 398 do cantor cristão. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer. O coro é sou feliz. Sou feliz com Jesus. O camarada tinha acabado de perder a família. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. São crentes cheios do Espírito de Deus. Aleluia. Crente cheio. Então vamos valorizar o Espírito de Deus. Então crente que está aí pensando, traindo a amizade, pensando em trair uma amizade, pensando e nutrindo esses pensamentos de trair a mulher, de trair o marido, você está abafando o Espírito e vai apagar. Deus não contende com o homem para sempre. Lá no íntimo da sua alma ele está trabalhando para que você se arrependa e se converta. Mas ele não vai contender com ninguém para sempre. Amados,
Davi, ele sabia muito bem a importância do Espírito de Deus. Ele vai viver com Saul, que perdeu o Espírito de Deus, e ele vai nos mostrar a importância. Não me expulses da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. A oração de Davi no Salmo 51, verso 11. Davi está valorizando, está pedindo socorro de Deus, se humilhando. Ele pecou e ele está reconhecendo os seus erros. Me lembrei aqui de Sansão. Sansão perdeu o Espírito de Deus. Perdeu. Olha só. Quantas vezes nós achamos, igual Sansão, sairei como Dante. Sairei e será como Dante. Antes, arrebentava as cordas com facilidade. Não importava com o que prendia ele. Com quantas coisas Satanás tem tentado me prender e prender você? E você e eu temos vencido. Mas a força, essa graça não é sua, é de Deus. É o Espírito de Deus que está em você. Não é você. Não é mérito seu, não é honra sua, a graça não é sua. Você ir para a igreja, voltar, louvar o Senhor. Essa força não vem de você, é o Espírito de Deus que está dentro de você. Tem crente que está extinguindo, apagando, pecando, está no pecado e perde a graça para ir para a igreja. Sairei como Dante. Não vai, você não vai mais para a igreja. Se não se consertar com Deus. Se não mudar suas atitudes. Não vai. Você não vai ter força, não é sua. Não era de Sansão. Quantas vezes nós achamos que a força que temos de lutar contra o pecado e vencer é nossa? Não é. É o Espírito de Deus que está em nós, que nos faz vitorioso. Por isso que a Bíblia diz, se alguém tem que se glorie no Senhor. A doutrina que você ostenta não é porque você é bom, é o poder de Deus. É o Espírito Santo que você tem que se valorizá-lo. Porque ele é santo, você tem que se manter santo. Eu tenho que me manter santo para tê-lo em mim, ardendo como uma chama que me purifica, que me guia. Aleluia. Como é bom ser cheio de Deus. Como é bom. E é uma ordem de Deus para nós. Enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. É tudo aquilo que você não quer fazer. Orar. Inclusive nós temos uma mensagem que nós vamos postar no nosso canal. Não orar é pecado. Se Deus quiser, nós estaremos postando. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E uma das ações maravilhosas do amor é orar. A maior declaração de amor que o ser humano pode fazer pelo outro é: eu estou orando por você. Você deixou de orar? Vigiai e orar para não entrar em tentação. Se não vigiar e orar, vai cair em tentação. Vamos pecar e vamos abafar o Espírito. Mas Deus é misericordioso. Nós fazemos como Davi. Pedimos perdão, nos consertamos com Deus. Mas a ordem é arrependei-vos e convertei-vos. Não é pedir perdão e você sente o Espírito. Te purificou, você está novinho, limpinho. Aí volta a pecar de novo. Se converter é mudar de direção. Porque ele não contenderá com o homem para sempre. Até quando? Ele vai te purificar e vai fazer igual o porco, voltar para a lama. Até quando? Enchei-vos do Espírito, cânticos espirituais, salmodiando. É assim que o apóstolo Paulo nos ensina a se encher do Espírito Santo. E agora nós vamos ver o outro Espírito. Não podemos deixar isso aqui passar em branco. Vamos ver o outro Espírito. Um espírito maligno vindo da parte do Senhor ou atormentava. Um espírito maligno vindo da parte do Senhor ou atormentava. É muitos teólogos, arqueólogos, muita gente tentando explicar isso aqui, um espírito vindo da parte do Senhor. Então, certamente os judeus acreditavam que tudo vinha de Deus. Na época a gente não ouvia falar em demônios.
Enfim. Então, ou seja, um espírito maligno, com permissão de Deus, atacou Saul. Espírito maligno, com permissão de Deus. Alguém tem a ideia que Satanás se autocriou. Deus criou Satanás. E nas palavras de um grande pregador, um cão na coleira de Deus. E está a serviço de Deus. Só vai aonde Deus permite. Só faz o que Deus permite ele fazer. Ai de nós, se não for assim. Ai de nós. Ai de nós. E ele é servo de Deus. Está a serviço de Deus. Como tudo neste mundo está a serviço de Deus. E eu vou falar uma coisa aqui que você pode discordar à vontade. Pode discordar. Pode ter sua opinião contrária. Mas, no meu entendimento, eu penso que Satanás é o manuseador do machado, que João disse, o machado está posto sobre a raiz. E Satanás manuseia esse machado. E pergunta para Deus, posso cortar essa árvore? Ou seja, esse crente, posso matá-lo, posso tirar a vida dele? Aí Deus permite ou não. Como no caso de Jó, permitiu tocar só na carne e não na vida. Amados, falando desse espírito que agora está habitando em Saul, olha o que diz em Lucas 11, 24 a 26. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é para fazer cair temor em mim e em você, para nós vencermos o pecado, o mal com o bem, e mantermos a chama, o espírito, aceso dentro de nós, como uma tocha. Lucas 11, 24 a 26. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. E não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. E quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Versículo 26. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. A gente vê isso acontecer. Infelizmente, nós vamos ver isso acontecer. Crente que peca e diz, vou para a igreja como antes. Não vai. Não vai. Porque quem te dá o poder, a graça, é o Espírito Santo. Se ele não está em você, você não vai. E se Deus permitir, essa desgraça aqui acontece. Principalmente pessoas que foram libertos. Por isso que aos Gálatas 5, se não me falha a memória, estejais firme na liberdade com que Cristo vos libertou e não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Buscar a paz na cachaça, na maconha, na cocaína. O Espírito Santo produz paz. Mas exige de nós renúncia. Negue-se, pois, a si mesmo. Eu quero cachaça. Não, tem que orar. Voltar à velha prática aí que está perturbando a sua mente. Bebe, bebe, bebe. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Ora. Dobre o seu joelho e só levanta quando estiver liberto desse pensamento. Aleluia. Não volte a se tornar a meter debaixo do jugo da servidão, não. Porque corremos esse risco. Quem já foi liberto, corre o risco. Pensou? Que coisa horrível. Perigo de nós estarmos sem o Espírito de Deus. Apagado. Apagou. Chama apagou. Ou Deus, ou o pecado. O Espírito Santo é santo. Aí ele não completa um pouquinho de pecado, mas o Espírito Santo não. Não, é só ele. Aleluia. É só ele. Ele não fica junto com o pecado. Fica não. Ele não fica não. Ou é ele ou é o pecado. A escolha é nossa. Então isso aqui é muito sério. Encontra a casa varrida, em ordem, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro estado. Coisa terrível. Já vimos isso acontecer com muita gente. Você já viu. Então vamos vigiar, vamos zelar do Espírito Santo, para que ele nos guie, nos comande. E Deus tem prazer nisso. Mas ou é ele, ou é o pecado. Saul escolheu a rebeldia. Você lembra lá
me falha a memória o capítulo, não sei se foi o 13, a primeira guerra que ele teve, e o Espírito Santo entrou nele, possuiu, deu a estratégia da guerra, e agora saiu. E a decadência moral e espiritual de Saul vai de mal a pior daqui para frente. E isso vai acontecer com qualquer líder, qualquer homem. Versículo 15. Versículo 15. Os funcionários de Saul disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Certamente, amados, houve mudança em Saul. Perdeu a paz, o equilíbrio entre a razão e a emoção. Ficou oprimido. Houve mudança de humor no seu caráter, nas suas decisões. Houve mudança nas suas atitudes. Um homem desequilibrado, descontrolado, oprimido, possuído pelo mal. O Espírito Santo produz paz, alegria, gozo, amor, bondade, longanimidade. E o espírito mal produz isso aí: desarmonia, desequilíbrio, mudança no humor, no caráter, na moral. Isso está acontecendo com Saul, meu pai. E a gente vê isso acontecer. Pessoas que vão se afastando de Deus, apagam o espírito e vão vivendo, achando que está tudo certo, com o rei na barriga, achando que vão longe sem Deus. Estão caminhando para a sua autodestruição. Versículo 16 e 17. Os servos disseram a Saul: acha alguém que toque harpa. Aí já vem outra estratégia de Deus. Acha alguém que toque harpa e que toque bem. Que toque bem. E o rei disse: encontre alguém que toque bem e traga a mim. Não era só tocar harpa, tinha que tocar e tocar bem. Aí daquele que faz a minha obra relaxadamente. Davi tocava e tocava bem sua harpa. Versículo 18. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro, valente, sabe falar bem e tem boa aparência. E o Senhor está com ele. Que maravilha, né? Sabe tocar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. É estratégia. E agora, articulação de Deus. Isso aqui está acontecendo igual lá no chamado de Saul. Perde os bichos, a jumenta, vão atrás. E Deus está nesse diálogo. Deus está aqui, trabalhando, já em prol de Davi. Deus não dorme. Deus não dorme. Isso aqui é um choque, traz assim, um choque nesses argumentos aí, que Davi era desprezado pelo pai, pelos irmãos, pela família. Davi vivia lá o feiozinho, o pobre coitado, o infeliz. Isso aqui dá uma quebrada nesses argumentos aí. Isso aqui dá uma quebrada aí nesses argumentos. Davi não era só um quebra-galho, ele sabia tocar e tocar bem. Davi sabia falar bem, ou seja, comunicativo. Comunicação, dizem aí que é a arma do negócio. Temos que ser comunicativo, saber falar, saber se comunicar. Saber se expressar. É muito ruim, né? A pessoa que não sabe se expressar. A gente lida com pessoas, nós estamos tentando aprender a se expressar, mas tem pessoas pior do que eu, do que você, que até sabe executar, vamos dizer. Não seria só interessante saber tocar harpa. A Davi sabe, ó. Tem lábia, ele sabe se dialogar. Ele conversa com Deus lá nos desertos, nos pastos, nas matas. Seu diálogo principal, pelo que nós entendemos, é com Deus. Tem um lema que diz: não fale com ninguém antes de falar com Deus. Deus ensina tudo. Então é muito importante isso aí, a gente ser comunicativo. Possivelmente. Isso já eu falando, eu pensando. Não bota isso na Bíblia não, pelo amor de Deus. No meu entendimento, Saul ia à cidade, ou melhor, Davi ia à cidade, negociava a ovelha, os bichos do pai dele.
Saiu pensando aí, cogitando, pensando, sabe se expressar. E lembramos aí de José do Egito. Os outros eram militares, então Davi certamente fazia esses tipos de negócios. E outra, a boa aparência influencia tudo, a sua forma de vestir. Davi certamente se vestia bem, além de ser um pastor, não era um camarada relaxado que vivia de qualquer jeito. Ele impressionava, chamava atenção. Ao abrir a boca ele chamava atenção. Certamente se vestia bem também. Enfim. Então Saul agora, versículo 19, Saul manda mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Preste atenção nesse detalhe, que cuida das ovelhas. Para não haver dúvidas, ele manda essa especificação: manda-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Ou seja, eu não quero Eliabe, eu não quero Jonadab, eu quero Davi. É o pastorzinho? É, pastor. Eu quero pastor. Enfim. Deus é terrível em suas obras. Enfim. Tem outro lá na frente que vai dizer: eu não era profeta, nem filho de profeta. Deus me tirou do curral das vacas. E Deus faz o que Ele quer. Deus criou as circunstâncias para levar Davi ao palácio real. Não tinha palácio. Saul estava envolvido em seu projeto de poder. Não tinha palácio, certamente era a tenda de Saul. Versículo 20. Jessé não sabia o que fazer para agradar o rei, então ele envia algumas coisas lá, alguns presentes. Imagina aí seu filho ser chamado aí pelo presidente da república: meu filho, você não vai saber o que fazer. Ser chamado para exercer um cargo lá na presidência, enfim, não vai saber o que fazer. Ser chamado aí pelo rei da Inglaterra agora, né, esse novo rei que entrou agora, não vai saber o que fazer. É muita honra para uma família, não era uma família pobre, a família de... Você lembra que Boaz era um homem de posses, rico. E eles são herdeiros lá daquele... São herdeiros de Boaz. A família de Ruth, Davi é bisneto de Boaz e Ruth, então eles são herdeiros. Davi tinha a graça de Deus. Quando ele chega lá, Saul, é esse mesmo. Versículo 21. Davi chega até Saul e Saul gostou dele e fez dele seu escudeiro. A partir de agora você vai carregar minhas armas, cuidar delas, dar um brilho. Vai ser meu escudeiro. E era muita honra. E o camarada lá, quando ele disse a respeito de Davi, disse: Davi era um guerreiro. Mas não era só um pastor? Por isso que eu falo, cuidado que essas narrativas aí, essas arqueologias de que Davi era aquele morimbundinho. O camarada, quando vai descrever aqui, diz que ele era um guerreiro. E Saul vê nele, pelo menos vê nele a condição de botar ele num cargo de honra. O cara tinha que ser muito valente, muito macho, para poder carregar o escudo, a espada, a armadura do rei. Você imagina onde Davi foi parar de cara? Escudeiro do rei. Aí, os soldados lá daí ficaram tudo mordido. Escudeiro do rei. Enfim, muita honra estar diretamente com o rei. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. A graça de Deus. E sempre que o Espírito mandado por Deus, ou seja, permitido por Deus, se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul se sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Versículo 22 e 23, fechamos aqui esse assunto. Que Deus abençoe, meus amados. Até a exposição do capítulo 17. Aquele abraço. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Conto com as suas orações para nós continuarmos esse trabalho que para mim é maravilhoso.